Terminou o descanso, terminou a pausa, agora vamos ver a versão refinada da definição compatibilista tradicional. Meu objetivo é o de refinar a definição compatibilista tradicional usando a teoria causal da ação e algumas poucas categorias adicionais. Para tal, a primeira distinção existem duas distinções preliminares. A primeira é entre duas formas de restrição. Ela advém de Taylor, que é um filósofo libertarista, por sinal. Existem duas formas de restrição, que é limitação e constrangimento, e duas origens de restrição que são externas e internas. Comecemos com as duas formas de restrição de Taylor, que são limitações, eu chamo de limitação e constrangimento. Nós podemos ser limitados ou então constrangidos ou forçados em nossas decisões e ações. Num conhecido exemplo de Taylor, meu dedo indicador estendido sobre uma mesa pode se mover para a direita ou para a esquerda. Bom, aqui está o meu dedo indicador, digamos, sobre a mesa, ele pode se mover para a direita ou para a esquerda. Essa é a sua liberdade. Seu movimento será limitado se for restringido por um livro pesado que o impeça de ser virado para a direita. Por exemplo, o livro está aqui e ele só pode virar, digamos, o livro está aqui, ele só pode virar para a esquerda. Mas ele será constrangido ou forçado se ninguém o puxar para um dos lados, ou melhor, se alguém o puxar para um dos lados. Então, é alguma coisa mais forte aqui. O dedo é puxado para um lado, então as alternativas diminuem mais. Essas são as duas formas de restrição que não se limitam, no entanto, a movimentos físicos. Elas se estendem a decisões e mesmo ao raciocínio, ao arbítrio, que é, no final das contas, o que mais interessa. Isso aí se chama liberum arbitrium voluntatis, o livre arbítrio da vontade. Os ingleses chamam de freedom of will, liberdade da vontade, nós chamamos de liberdade do arbítrio. A restrição também pode ser classificada sob a perspectiva da origem. Trata-se da origem proximal mais relevante da ação, decisão ou juízo, que ela pode ser externa ou interna. Vejam só, nós sempre podemos encontrar origens mais e mais e mais distantes, ou então origens extremamente próximas, mas irrelevantes. Mas o que eu quero é a origem proximal mais relevante, e essa é fácil de ser encontrada, geralmente. Por exemplo, o ato de beber água tem origem proximal interna, que é a sede. Não é o fato de que eu estou num deserto, que também é uma origem. O ato de fugir de um perigo tem origem relevante proximal, obviamente externa. Eu vejo um touro, estou num campo e ele pode me pegar. Então, a origem proximal mais relevante é essa, é a ameaça. Agora, não é o meu medo. O meu medo é uma origem proximal interna não tão relevante no caso. Eu acho que dá para intuitivamente fazer essa distinção. Claro que há elementos causais internos e externos envolvidos na origem, que podem ser mais ou menos distantes, mas é geralmente fácil distinguir aquilo que preferimos selecionar como origem proximal mais relevante. Assim, nós temos a primeira definição, um pouquinho mais refinada, de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a ausência de restrição por limitação e ou constrangimento externa e ou interna. Além disso, eu quero introduzir a noção de leque de alternativas. A ausência de restrições é sempre entendida dentro de um leque de alternativas razoáveis, que depende do contexto.
Por exemplo, eu posso ir, no domingo eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao teatro, eu posso ficar em casa, eu posso ir à praia, aqui tem praia, eu posso estudar, eu posso fazer uma porção de coisas que estão dentro do meu leque de alternativas. Existem coisas que são possíveis, mas não são razoáveis. Eu posso cavar um buraco na terra, por razão alguma, eu posso subir numa árvore, por razão alguma, eu posso correr perigo, me atirar de uma ponte que não seja muito alta, para testar a minha capacidade de nadar e sobreviver. Bom, é possível, mas não pertence ao leque de alternativas razoáveis. Além disso, eu posso pensar em coisas que são impossíveis. Por exemplo, eu não posso ir jantar no Tour d'Argent no domingo. Eu não tenho dinheiro para isso, não existe o Concorde, mas eu não tenho como chegar lá, em Paris, para jantar no Tour d'Argent. Então, isso é uma opção possível. Outra, eu não posso entrar em órbita, a não ser no futuro, quando as pessoas puderem, talvez algumas. Agora, isso não limita a minha liberdade. Eu não posso dizer, eu não sou livre porque eu não posso ir jantar no Tour d'Argent nesse domingo. Eu não sou livre porque eu não posso entrar em órbita. Mas isso pode mudar. Digamos, um milionário americano no tempo do Concorde poderia dizer, eu deixei de ser livre porque agora eu não posso ir jantar no Tour d'Argent no fim de semana. E assim também, uma pessoa que costumeiramente entra em órbita, um milionário, coisa assim. Bom, mas essas opções estão excluídas, estão fora do leque de alternativas. E é isso, esse leque de alternativas, que é considerado. Você tem opções A1, A2, A3, até a N, que são as alternativas razoáveis para o contexto. Limitações e constrangimentos são aqueles que fecham o leque de alternativas de uma forma ou de outra. E o livre-arbítrio, agora entra a definição 2, é a ausência de limitação ou restrição externa ou interna dentro de um leque de alternativas razoável para o contexto. Não existe liberdade fora de um leque de alternativas. A liberdade absoluta, parece que Sartre, um filósofo que pensava assim, independe do contexto. Sartre dizia que nós somos absolutamente livres. Eu acho que ele tirou isso do catolicismo, do qual ele nunca se livrou completamente, ao menos em certas categorias. Mas o progresso tende a conduzir a uma ampliação do leque de alternativas disponível. Pode ser que, no futuro, com o progresso, nós tenhamos um leque de alternativas maior. Uma pessoa com mais possibilidades tem um leque de alternativas maior do que eu, a não ser que haja um regresso, eu acho até plausível, e que os nossos leques de alternativas diminuam bastante, ou talvez se transformem. As pessoas se transformam, talvez, em admiradores da música de Bach, e coisas assim, ou religiosos para viverem, para sobreviverem, digamos, à nova Idade Média. Disso emerge também a explicação compatibilista para a confusão libertarista. O libertarismo resulta de uma confusão causada pelo fato de que, em situações mais caóticas, as opções do leque se ampliam e, com isso, aumenta a liberdade. Isso, junto ao sentimento de liberdade, nos dá a impressão de que o livre-arbítrio tem a ver com indeterminação da decisão e ação. Feyerabend diz que na Segunda Guerra Mundial, no fronte russo, tinha um sujeito que se divertia
em jogar bombas explosivas em buracos onde havia pessoas, em casas. E Farabi perguntou, mas por que você faz isso? Ou então estupro, que foi muito comum da parte dos soldados russos, quando eles invadiram a Alemanha, e assim por diante. Bom, em certas situações, em certas posições, a liberdade era ampla, de uma forma imoral. Mas, de qualquer forma, era um leque de possibilidades muito amplo. E os soldados não estavam muito preocupados com moralidade. Então, isso nos dá a impressão de que o caos, a ausência de leis, aumenta a nossa liberdade. Eu acho que, no fundo, é isso que está por trás do libertarismo. O passo seguinte é aplicar as distinções feitas até agora à teoria da ação causal. Isso nos permitirá distinguir diversas formas de liberdade do agente que antes permaneciam aptas a serem confundidas entre si. A teoria causal da ação nos diz que a ação mais complexa, que é a ação raciocinada, que geralmente inclui as demais, embora isso seja um capítulo à parte, é formada por uma variedade de momentos. O primeiro momento é o de uma tomada de decisão como resultado de uma razão. Para tal é necessário um desejo e uma crença. A razão é o somatório do desejo da crença. Por exemplo, o médico me prescreveu exercícios físicos. Há uma razão, eu quero permanecer saudável. Ela se decompõe em duas coisas. Primeiro, meu desejo de permanecer saudável. Isso é adicionado à minha crença de que se fizer exercício permanecerei saudável. O somatório de desejo e crença compõe a minha razão. Uma vez formada a razão, ela causa um querer prévio. É uma intenção prévia, segundo Searle. Eu decido a partir de amanhã fazer exercícios. O querer prévio causa o querer ativo. Eu decido, acordo e vou sair caminhando, fazendo jogging ou qualquer coisa. O querer ativo, por sua vez, causa movimentos corporais. É um querer que é colado aos movimentos corporais, que causam o efeito intencionado, que é de eu permanecer, ao longo do tempo, saudável. Eis o esquema da ação raciocinada. Nós temos o desejo mais a crença que constituem a ação. A razão causa o querer prévio. Eu vou fazer. E o querer ativo é aquele que produz os movimentos corporais. Por exemplo, se eu estou nadando em uma piscina funda, eu tenho que ter um querer ativo a cada movimento de braço que eu faço para nadar. Se o querer ativo desaparece, eu afundo. E, finalmente, efeitos desejados. Eu chego ao final da piscina, eu permaneço saudável, etc. Mas agora eu quero explorar diversos momentos como aqueles nos quais a liberdade pode ser diminuída por restrição dentro desse esquema. Minha sugestão é de que em cada elo causal da ação raciocinada pode haver restrição da liberdade, e que essa restrição é por limitação e o constrangimento externa ou interna dentro de um leque de alternativas razoáveis proporcionado pelo contexto. Além disso, essa restrição normalmente é produzida por uma cadeia causal outra que leva a uma ação que o sujeito avaliador da ação, que pode ser o próprio agente, não considera livre. Vejamos. Desejo e crença são razão. Isso causa o querer prévio, que causa o querer ativo, que causa movimentos corporais, que causa efeitos intencionados, desejados. Mas aí tem uma outra cadeia, causal, maior ou menor, desejo e crença, que constituem uma razão, que impedem a primeira razão aqui em cima. Ou então eu vou até o querer, e o querer impede o querer prévio. Ou eu vou até um querer que impede o querer ativo. Ou então eu vou mesmo até
um outro movimento que impede o movimento corporal. E nós temos aqui eventos físicos diversos. Ou seja, causas restritivas, limitadoras ou constrangedoras, externas ou internas, que podem formar cadeias causais paralelas que tomam o lugar das originais, conduzindo a ação. Não precisa ser uma cadeia ação completa, uma cadeia causal completa. Ela pode ser limitada o suficiente para produzir o efeito. Então vamos esclarecer isso melhor. Comecemos lá do final, no nível físico, chamado liberty. É a restrição da liberdade de ação. Digamos uma pessoa amarrada num poste, pessoa pregada em uma cruz. Ela tem uma limitação externa de nível físico. Ou então, digamos, o juiz que depois da partida foi forçado a engolir o apito. Coisa muito antiga, eu acho que isso não acontece mais. Isso aí é um constrangimento, uma força externa ao nível físico que fez com que isso acontecesse. Contrações musculares levam a movimento corporal que leva a um efeito físico. Mas aí podem haver limitações ou constrangimentos físicos externos que levam a movimentos ou falta de movimentos corporais, ou casos da ação negativa, que levam a efeitos físicos, ou a falta de efeitos físicos. Internamente há casos como a síndrome da mão alienada, casos de fraqueza da vontade, eu creio. A síndrome da mão alienada é uma mão que se comporta independente, devido a um AVC, ela se comporta independente das intenções da pessoa. Digamos, a mão direita é a mão normal, ela abotoa a camisa, enquanto a mão esquerda, que é a mão alienada, ela vai desabotoando o que a mão esquerda fez, a mão direita fez. Ou então a pessoa está dormindo, vai dormir, e de repente a mão alienada gruda no seu pescoço e tenta esfolá-la ou tenta acabar com a sua vida. Aí, com a mão direita, a pessoa faz força para impedir que a mão esquerda realize o seu intento. Essa é a lamentável crise da mão alienada. Bom, mas parece que são ações realizadas no nível físico. A pessoa não tem a menor ideia do que a mão alienada vai fazer na próxima vez. Nível volicional. Querer, free will, é o que os ingleses chamam de free will. Digamos, o soldado que não consegue atirar no inimigo. Isso é muito comum, que um soldado na guerra, ele dá os tiros, mas alguma força o impede de atirar no inimigo. Alguma motivação, um sentimento de culpa qualquer, faz com que ele atire para o alto. Isso é uma limitação interna. O alcoólatra, que bebe álcool de limpeza no refeitório, eu já falei, isso é um constrangimento, é uma força interna que o faz mover assim. Então, nós temos o querer prévio, que conduz causalmente ao querer ativo, que conduz ao movimento. Mas nós temos uma segunda linha causal, que é de um outro querer prévio que impede que aquele querer prévio se transforme em querer ativo. Ou um outro querer ativo que impede o movimento corporal, digamos, de atirar no inimigo. Então essa é uma restrição da liberdade da vontade, ou do free will. Bom, mas nós temos ainda uma criança que não sai do portão de sua casa devido a uma limitação externa da parte dos pais que impera sobre a sua vontade. Ele tem vontade, ele sabe até que não há problema, mas ele tem medo. Muitas coisas nós fazemos por medo. Digamos, a baleia, quando vê o cachalote, ela fica com tanto medo que ela fica paralisada. Ela vê um bando de cachalotes, fica paralisada e não foge. E acaba sendo, vocês sabem.
Note o caso particular da ameaça. A bolsa ou a vida? Não se trata realmente de uma escolha, trata-se particularmente de um constrangimento ou limitação externa da vontade, mas que passa por uma consideração do juízo. Eu vejo que é bobagem eu não dar a bolsa. Alguns não veem, alguns são mais... a vontade mais forte. E talvez uma outra espécie de juízo. Bom, nível das razões. Livre-arbítrio propriamente dito. Esse é o mais importante, porque é aquele que não transparece de forma evidente. O esquizofrênico não come porque crê que a comida esteja envenenada no hospital. Isso é uma limitação racional interna. Ele tem um delírio, e esse delírio é, em certa medida, racional dentro das premissas falsas dele, e ele chega à conclusão de que a comida está envenenada. Então, ele não come. Nós temos o caso de Kurt Gödel, que morreu devido a isso. Ele achava que tudo estava envenenado, não queria mais comer, e acabou falecendo. O assassino psicopata racista que crê que é seu dever matar tantos negros quanto for possível. Isso é uma indução racional interna. Ele chegou a essa conclusão por alguma razão. Agora vejamos, pessoa por razões religiosas não come carne de espécie alguma, nem de peixe. Isso é uma limitação racional externa causada por desejos e crenças advindos de outras pessoas, digamos, o mestre da seita ou coisa assim. Então, não é interna, a causa proximal relevante, mais relevante é externa. Bom, nós temos os discípulos de Jim Jones, esse é o caso mais famoso, que se suicidaram, mais de 200 pessoas ou por aí, por ordem do mestre. Eles estavam sendo perseguidos pelo FBI, eles estavam lá na América Central, e o Jim Jones resolveu que a melhor coisa seria todos se suicidarem através de uma droga e se encontrarem de novo no paraíso, no outro mundo. Quase todos, a maior parte deles, aceitou, estavam muito bem doutrinados. Alguns não aceitaram muito, mas foram forçados, e alguns poucos, 2 ou 3, fugiram. Isso é uma indução racional externa causada pelos desejos e crenças advindas da doutrinação externa da parte do Jim Jones. É o caso do Jim Jones, está aí ele, está aí o acampamento, ou as casinhas que eles construíram. A FBI poderia ser um pouco mais leniente. Desejos mais crenças conduzem a uma razão, que conduz a uma decisão, querer, ação, digamos, preservar a vida. Mas existem outras crenças que levam a uma cadeia causal inibitória, que leva à restrição da formação de razões através de razões competitivas que fazem a pessoa seguir outra cadeia causal que a leva ao suicídio. O último exemplo de Jim Jones exemplifica o que Robert Kane chamou de controle não coercivo encoberto, que eu acho importante, Covert Non-Constraining Control, em que as pessoas fazem por vontade própria aquilo que os seus controladores desejam. Por exemplo, a mulher que faz gastos excessivos devido ao meio no qual ela vive. É uma coerção racional externa. Esse é um impedimento importante do livre-arbítrio, pois a pessoa não tem consciência disso. Existe uma manipulação individual ou coletiva. Vejam, isso é importante, porque existe uma manipulação ao nível familiar, ao nível da escola, ao nível social, ao nível político, e é difícil escapar a formas de manipulação, mas é bom ter consciência de que isso existe. Daí, isso nos auxilia. É importante notar que, nesses casos, a própria pessoa se julga livre. A sua falta de liberdade é avaliada por outras pessoas ou, tempos depois, por ela mesma.
Por exemplo, essa senhora, anos depois, ela chega à conclusão de que ela não era livre ao gastar demais. Essas constatações podem levar ao relativismo. O livre-arbítrio da razão depende da pessoa que avalia. Pode ser a própria pessoa, podem ser outras, mas o que determina o quê? O que diz que uma pessoa tem mais direito que outra que avaliar? E eu penso que esse risco pode ser contornado pelo recurso à situação discursiva crítica, tal ou algo parecido com a situação ideal de fala de Habermas, na qual condições como idêntico acesso à informação, idêntica competência, idêntica liberdade de diálogo, intenção heurística de encontrar a verdade são satisfeitas. O sujeito avaliador de direito será aquele que, em uma situação discursiva crítica, tiver a última palavra, tiver mais informações, mais competência, etc. É aquele que for capaz de, nessas situações, conduzir a decisão a seu favor pela comunidade linguística dela participante, da qual ele participa. A situação pode ser apenas virtualmente considerada. Por exemplo, Nietzsche escrevia sozinho, mas ele supunha uma comunidade de ideias que poderia avaliá-lo. Com isso, chegamos a uma definição mais completa do livre-arbítrio da vontade, liberum arbitrium voluntatis, quando, chamando de pessoa S, a pessoa que avalia, assumindo que S teria a última palavra em uma situação de fala, e chamando o agente de P, temos o agente P é livre para S, C somente C, para S, dentro de leques de alternativa contextualmente determinados. P não é submetido a restrições, nem externas nem internas, nem por limitação, nem por constrangimentos, sejam eles de ordem física, motivacional ou racional. Podemos também definir a liberdade de decisão ou ação como, em geral, uma decisão ou ação A de P é livre para S, C e somente C, para S, A é realizada por P sem restrição externa, nem interna, nem limitadora, nem constrangedora, dentro de um leque de alternativas contextualmente razoável, quer seja do nível físico, volicional ou racional. Essa definição nos permite identificar um número muito maior de casos de restrições de livre-arbítrio do que as definições tradicionais e mesmo definições hierárquicas. E nós podemos trazer para ela as definições hierárquicas e as outras definições hierárquicas, tanto a de Frankfurt como outras. Comparação com a definição compatibilista e hierárquica de Frankfurt. Nós estamos ficando cansados. Explicamos por que um alcoólatra não tem a liberdade de deixar de beber mesmo que queira. Seu desejo de segunda ordem de não beber é constrangido pela vontade de beber, o que usualmente não aconteceria. Mas explicamos aquilo que Frankfurt não explica. O caso do homem-bomba, que age movido por suas convicções fanáticas e carregado de desejos de segunda ordem, que foram da doutrina que ele recebeu, e que estão em consonância com o seu desejo de primeira ordem de explodir a bomba. Pela definição de Frankfurt, o homem-bomba é livre, pois ele quer o que quer querer. Ele consegue fazer com que o seu desejo de segunda ordem seja a sua vontade. Bom, aqui uma charge sobre o homem-bomba. Mas parece que o arbítrio do homem-bomba não é bem livre. Para nós, o caso do homem-bomba pode ser explicado por uma indução da razão e subsequentes volições ultimadamente causadas por razões mais relevantes externas. Pouco importa o fato do fanático se identificar com seu desejo de segunda ordem, transformando-o em volição de segunda ordem no dizer de Frankfurt. Nós, avaliadores melhores informados, identificamos as razões que causam essas volições como sendo restritivas, embora a ação enquanto tal possa ser considerada livre. Por fim, é interessante notar que a tão falada autonomia da vontade, salve Kant, se dissolve quando aceitamos o compatibilismo, precisando ser, portanto, desmistificada. Ser autônomo tem um significado aqui meramente negativo. Significa simplesmente não ser restringido em nossa vontade. As referências são essas. O livro Lines of Thought, que eu recomendo a todos
como um excelente, extraordinário livro que deve ser comprado. Afinal de contas, o autor gostaria muito de receber seus royalties. Bom, é isso.